Neste quarto dia da oitava do Natal, a Igreja celebra os santos inocentes, que juntamente com Santo Estevão e São João formam uma espécie de cortejo para o Rei Messiânico, para o menino Deus que vem a este mundo. São Mateus é o único evangelista que relata esse massacre dos inocentes, desses meninos de até 2 anos de idade, que se tornaram mártires, que morreram por causa de Cristo, embora não tivessem ainda atingido a idade da razão, embora ainda não falassem, mas deram testemunho de Cristo. São Mateus, no seu Evangelho, mostra que Jesus é o novo Moisés. Então, por isso também, ele registra esse fato que lembra o que aconteceu lá no começo do livro do Êxodo, quando o faraó mandou também matar os meninos, filhos dos hebreus, e Moisés se salva no meio daquele massacre promovido pelo faraó. Depois também, por ordem do anjo, José e Maria fogem com o menino Jesus para o Egito. E São Mateus diz que assim se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. De muitos modos, São Mateus vai mostrando que Jesus é o novo Moisés, conforme o próprio Deus havia prometido que depois de Moisés viria alguém maior do que ele. E é em Jesus que se cumpre essa profecia. Jesus vem para nos conduzir através de um novo êxodo, a saída da escravidão do pecado para a liberdade de sermos filhos de Deus, do pecado para a graça. E esse fato dos santos inocentes é também uma confirmação de que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era uma prefiguração de Cristo. Que o Êxodo, a Páscoa da Antiga Aliança eram uma imagem do Êxodo, da Páscoa da Nova Aliança. O antigo povo era uma sombra do novo povo. E Moisés era uma prefiguração de Cristo. Nós ouvimos na primeira leitura a primeira carta de São João, um trecho da primeira carta de São João. E ele nos lembra que Jesus veio para nos reconciliar com Deus, para ser vítima de expiação pelos nossos pecados. Por isso ele insiste em dizer que se nós não temos pecado, se dizemos que não temos pecado, se não reconhecemos o nosso pecado, então Cristo veio ao mundo em vão, Cristo morreu em vão, nós dizemos que ele é mentiroso, porque ele veio para perdoar os nossos pecados, e se nós dizemos que não temos pecado, então a sua vinda é vã, a sua morte é vã.
Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. É para isso que ele veio. E o próprio Jesus nos ensina que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo viria justamente para nos convencer a respeito do pecado, produzir em nós a contrição, o arrependimento. Então, quando alguém diz: aquilo que eu faço não é pecado, embora as Escrituras, a tradição da igreja digam que é pecado, mas para mim não é pecado, eu acho que não é pecado. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Se eu não me reconheço pecador, se eu não me arrependo, se eu não acho que preciso ser perdoado, então para mim não há perdão, porque a condição para que eu seja perdoado é que eu reconheça o pecado, a condição é que eu me arrependa, mas aquele que se fecha à ação do Espírito Santo fica preso no seu próprio pecado. É sobretudo por meio do batismo que nós recebemos o perdão dos pecados. A salvação é dom gratuito de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo, não por mérito nosso, não porque nós merecemos, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Esse fato dos santos inocentes, que nós celebramos hoje, nos lembra também porque a igreja batiza as crianças que ainda não têm consciência. Assim como essas crianças se tornaram mártires, deram testemunho de Cristo, embora ainda não falassem, embora ainda não tivessem atingido a idade da razão, porque o martírio é um dom de Deus. Do mesmo modo, a salvação comunicada a nós no batismo é dom gratuito de Deus, e por isso também as crianças podem e devem ter acesso a essa graça. E é justamente por essa graça, por esse dom gratuito que nós não merecemos, mas que nós recebemos de Deus no batismo, que nós obtemos a salvação, que nós obtemos o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Peçamos a Jesus que Ele nos ajude a nos mantermos sempre em estado de graça, a conservarmos no nosso coração a graça recebida no batismo, não por mérito nosso, mas por graça de Deus, por bondade de Deus, e que assim como essas crianças, esses santos inocentes, nós possamos dar testemunho de Cristo mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Amém.